Olá, queridos alunautas, estamos aqui hoje para aprender sobre mais uma operação. Hoje a operação da divisão. Para a gente entender qual é o princípio, qual é o significado, qual é o propósito dessa operação, vamos começar com uma situação. Temos aqui conosco 6 maçãs. Na outra aula a gente trabalhou com bombons, então hoje eu vou trabalhar com maçãs, porque bombom demais faz mal para a saúde, não é isso? Então, vamos dizer que eu quero dividir essas 6 maçãs entre 3 pessoas. Pelo nosso bom senso, se a gente quiser fazer uma divisão justa dessas maçãs, a gente sabe que vai dar 2 para cada pessoa. Dessa forma, essas 2 podem ficar com uma das pessoas, essas 2 com outra pessoa e as outras 2 com a terceira pessoa. Assim, cada pessoa ficou com 2 maçãs. Foi feita uma divisão justa das maçãs, não é isso? E o que é que a gente acabou de fazer? A gente acabou de executar uma operação de divisão. A gente tinha 6 maçãs e a gente dividiu por 3 pessoas. A gente dividiu 6 maçãs para 3 pessoas. E como resultado, a gente achou que cada pessoa deveria ficar com 2 maçãs para a gente ter uma divisão justa e ninguém ficar chateado. Não foi isso? Então, mas será que esse aqui é o único jeito da gente fazer essa operação? Será que não tem um jeito da gente fazendo continha como se fosse uma soma, alguma coisa assim? Algum esqueleto que a gente pudesse achar esse resultado sem ter que desenhar maçãs e circular? É isso que eu venho ensinar hoje para vocês. Ensinar os rudimentos do algoritmo da divisão, ok? Então, como a gente poderia fazer esse mesmo problema sem ter que desenhar? Da seguinte forma. Vamos colocar aqui o número de objetos que queremos dividir. No caso, 6 maçãs. O número de objetos que a gente quer dividir tem um nomezinho específico na divisão. Ele se chama dividendo. Aqui nós colocamos uma casinha, ok? E dentro dessa casinha a gente coloca o número de conjuntos em que a gente quer dividir esses elementos. No caso aqui a gente quer dividir entre 3 pessoas, ou seja, a gente quer dividir as 6 maçãs em 3 conjuntos iguais. Esse número de conjuntos que a gente quer formar é chamado de divisor. O que a gente quer dividir é o dividendo e a gente quer dividir em 3 conjuntos. 3 é o divisor, ok? E o resultado que a gente vai achar com essa operação, a operação da divisão, é chamado de quociente. Vocês vão ver como a gente vai achar com esse diagrama que eu esbocei aqui. Seguinte, a grande sacada da divisão é a gente tentar raciocinar para achar o maior número possível que eu multiplicaria por 3 e obteria um número menor ou igual a 6. Beleza? Então, vamos testar, não é isso? Quanto é 3 vezes 1? A gente sabe da tabuada que 3 vezes 1 é 3. É menor que 6, né? A princípio poderia ser. Mas vamos ver se 3 vezes 2 não serve. 3 vezes 2 é exatamente 6, não é isso? Então quer dizer que se eu aumentar mais um número, se eu fizer 3 vezes 3, eu já vou achar um número maior que 6, né? Então o número que obedeceu ao que a gente pedia, ou seja, o maior número que multiplicado por 3 dá um resultado menor ou igual a 6 é o número 2. Então eu vou colocar esse número aqui.
Mas não acaba por aí, pessoal. A gente tem que fazer o seguinte, daqui a pouco eu explico por quê. Já que a gente já definiu qual é esse número que a gente quer, olha o que a gente vai fazer. Pega esse número, multiplica por 3, 2 vezes 3 a gente já viu que dá 6, e vai passar subtraindo para o outro lado. Então aqui vai aparecer um menos 6. E a gente vai subtrair menos 6 do número 6, ok? O resultado, claro, vai dar 0. E vou colocar um parênteses aqui. Daqui a pouco vocês vão entender o que é isso, tá bom, galera? Então, com esse nosso método, apareceu aqui o que a gente queria. O quociente que bateu com o desenho, né? Achamos que o resultado da divisão deu 2. Beleza? Agora vamos achar outro exemplo. Vamos procurar uma nova situação. Agora, pessoal, eu tenho 5 maçãs. E dessa vez eu quero dividir essas 5 maçãs entre duas pessoas de maneira igual. Então, a gente já viu que não vai dar, né? Para dividir 5 por 2 de maneira igual, não dá. A não ser que a gente divida uma maçã que não venha ao caso aqui. Tá bom? Então, qual é a maneira mais justa de fazer essa divisão? Se a gente parar para pensar um pouco, a gente vê que o mais justo é entregar 2 maçãs para uma pessoa, 2 maçãs para outra pessoa, e uma maçã vai ter que ficar de fora para que a divisão seja justa, né? Vai ter que entregar uma maçã para outra pessoa, ou então deixar jogar ela fora. É melhor dar para alguém necessitado, né? Pronto, vai ter que dar essa maçã para alguém necessitado, e cada pessoa vai ficar com 2, para que a divisão seja justa. Ok? Então, vamos ver nesse caso qual é a divisão que a gente está fazendo, que a gente acabou de fazer. A gente tinha 5 maçãs e queria dividir essas 5 maçãs entre 2 pessoas. Ok? Então, só que a gente já viu que não dá. Vamos ver como esse caso em que não dá para dividir de forma igual o número de elementos no número de conjuntos que a gente pede, como é que isso vai ficar naquele nosso algoritmo que a gente viu, naquele nosso esqueminha. Então, vamos fazer do mesmo jeito. Aqui está o dividendo, né? Está aqui a casinha. E aqui dentro eu coloco o divisor. Ok? Então, aquele mesmo esquema. Vou querer achar o maior número que eu posso multiplicar por 2 e ainda vai dar um resultado menor ou igual a 5. Beleza? Então, vamos testar. 2 vezes 1, a gente sabe que é 2. 2 vezes 2 é 4. Melhorou, né? Está mais perto de 5. Vamos ver 2 vezes 3. Ih, já dá 6. Passou, né? Isso quer dizer o quê? Que o número que a gente procura é 2, que foi o que mais se aproximou de 5, sem passar. Ok? Então, vamos colocar o 2 aqui. Qual é o esquema que a gente viu? Vamos multiplicar esse número pelo divisor. 2 vezes 2 dá 4. E passar subtraindo. Ok? Quando eu passei subtraindo, sobrou, aqui ficou 1, não é isso? E eu fechei o meu parênteses que nem eu fiz da outra vez. Então, bateu, entre aspas, né? Aqui a gente achou o nosso quociente, que bateu com o que a gente tinha visto no desenhozinho das maçãs. Ou seja, cada conjunto, com a divisão mais justa possível, cada conjunto vai ter 2 elementos. E o que é esse 1 que apareceu aqui entre parênteses? Esse 1, pessoal, indica o resto. O resto é justamente o que a gente vai ter que desperdiçar, digamos assim. O que a gente vai ter que desconsiderar para fazer uma divisão justa. Ou seja, justamente o que sobrou, justamente o resto, como o nome já diz. Ok? Voltando um pouquinho aqui, galerinha. Por que que aqui deu 0? Aqui não tinha resto? De certa forma não tinha resto, porque o nosso resto deu 0. Quer dizer que a gente vai poder fazer a divisão certinha,
sem precisar desconsiderar nenhum elemento do conjunto, ok? Beleza, pessoal? Vamos fazer um último exemplo para ver se a gente fixou bem a ideia. Agora só vai ter o símbolo da operação, sem mais desenhos, hein, pessoal? Então vamos lá. Vamos dizer que eu tenho 8 maçãs e eu quero dividir entre 3 pessoas. Como é que eu faço? Vamos montar o nosso algoritmo direto agora, sem desenho. Então vamos lá. Aqui vai ficar o meu dividendo, o número de elementos que eu quero dividir é 8. Dentro da casinha vai ficar meu divisor. Eu quero dividir esse 8 em 3 conjuntos. Então aqui vai ficar 3. E vamos seguir aquela nossa busca, né? Vamos achar o maior número que eu consigo multiplicar por 3 sem passar de 8. Então vamos lá. Como a gente já está mais familiarizado com a tabuada, eu já vou colocar aqui 3 vezes 2, que eu já sei que dá 6 e é bem perto de 8, né? Agora vamos ver se pode ser 3. 3 vezes 3 dá 9, já passou de 8, então esse aqui está descartado. A gente sabe que o número que a gente está procurando é o número 2. Então vou colocar aqui o 2. Esse 2 eu vou deixar aqui quieto? Não, eu vou multiplicar por 3 e passar o resultado subtraindo. 2 vezes 3 dá 6. Passando subtraindo, vai ficar 2. 2 é o resto. Então, nessa minha divisão, eu tenho que o quociente vai dar 2 e o resto vai dar também 2. Ok? Então, apita o árbitro final da aula. Eu sou o professor Felipe e foi um prazer acompanhar vocês por essa introdução às operações de divisão. Na aula que vem nós vamos aprimorar esse nosso algoritmo para poder incluir casos mais complexos do que os vistos na aula de hoje. O prazer foi meu e até a próxima. Tchau!